Hoje eu vou falar sobre o Monte Elias, aquela ideia de que há 3 montes, né, para a gente subir, que na verdade é uma unção só, a unção de Elias, que veio sobre João Batista, mas pensando que a gente tem que conquistar, alcançar essa bênção, né. Hoje eu vou ler um texto em 1 Reis 19, de 1 a 15. Que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então, é um texto muito muito forte, né? Um momento dramático. Elias tinha feito a profecia de que não viria chuva,
E durante 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Depois ele profetizou, avisou que a chuva viria, e orou, e veio a chuva. E depois teve aquele lance do Monte Carmelo, que é o capítulo 18, né? Em que ele invoca, faz um desafio aos profetas de Baal e Azera, e eles preparam o sacrifício. O desafio era o Elias os profetas de Baal, cada um prepararia um sacrifício, mas não colocaria fogo. E eles invocariam o Deus deles, e Elias invocaria o seu Deus. E o Deus que mandasse fogo seria reconhecido como o único e verdadeiro Deus. Os profetas de Baal não oraram, clamaram, não deu nada. E Elias, quando orou, veio o fogo do céu, consumiu não só o sacrifício, mas tudo que estava ali no altar. E depois disso, Elias mobilizou o povo para matar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que era toda coisa do culto idólatra. E Jezabel é que bancava tudo isso, que ensinou o povo a avançar nisso aí. Ela era a rainha. E aí, neste texto, Acabe vai e conta para ela. Acabe era o marido dela, era o rei, e ela diz que vai matar Elias e manda um mensageiro. Eu vou te matar. Amanhã, a essas horas, você vai estar morto. E Elias saiu fugindo, foi-se embora, foi para o deserto de Berseba e deixou lá também o auxiliar dele, o moço que acompanhava ele, e seguiu para o deserto mesmo. Estava cansado, parou debaixo de um zimbro, pediu a Deus para morrer. Senhor, não aguento mais, me leva, não sou melhor do que os meus antepassados, me leva. E ali, cansado, dormiu. E enquanto dormia, o anjo do Senhor tocou Elias e disse: levanta e come. E tinha lá um pão, um braseiro e água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo novamente o tocou, mandou ele comer e beber, porque o caminho ia ser muito longo. E Elias caminhou 40 dias e 40 noites e foi até o Monte Horebe. Então, irmãos, nesse texto, a gente vê Elias num momento assim muito de ameaça, né? Ele foi ameaçado de morte. E aquela mulher, Jezabel, era perversa. A guerra espiritual estava num nível total. Hoje em dia, nós não temos essa guerra física, não é uma guerra de mandar matar gente. Mas a batalha espiritual ela é algo que pega. E naquela pregação passada, eu falei dos três, João, Elias, Eliseu, desses três homens, esses três níveis de unção, esse mover de Deus, que eu creio que nos últimos dias a igreja, homens e mulheres de Deus, vão subir na comunhão com Deus nesse nível do que João, do que Elias e do que Eliseu alcançou em termos de comunhão, de unção, de autoridade, de derramamento do Espírito, de santidade. Já falei sobre o Monte João, agora falar no Monte Elias. O Monte João, ele representa a vitória sobre o pecado, porque a mensagem de João era arrependei-vos, era a busca da mudança, da santificação, de um comportamento modificado, era uma mensagem para o arrependimento, para preparar o coração das pessoas
para a vinda do Messias. Então, João foi um homem que viveu nos desertos, era um homem que não vestia roupas caras, ele estava fora do mundo, não tinha uma vida comum, era um homem separado. E isso tudo representa a santificação. Não quer dizer que a gente tem que sair do mundo, mas a gente precisa santificar a nossa vida. Subir esse monte, o Monte João é isso. E, de certa forma, isso é um pré-requisito para a gente alcançar o Monte Elias. Por quê? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, a pessoa quer ter poder, a pessoa quer ter autoridade, a pessoa quer fazer a obra de Deus, a pessoa quer servir, a pessoa tem fome e sede de Deus, precisa se santificar. Né? Porque, no fundo, fazer a obra de Deus é expandir o reino, é levar a palavra, é levar a mensagem, é levar a fé, é levar a esperança, é pregar o evangelho, é sustentar a fé onde quer que a pessoa vá. Né? E isso implica numa oposição do inimigo. O inimigo vai bater de frente com você, vai tentar te atazanar a sua vida, perturbar você, para que você não seja um vaso, um agente de Deus. Né? Então, nós precisamos perceber que nós estamos nessa batalha. Então, se a gente se santifica, se a gente busca o Senhor, se a gente tem comunhão, a gente vai caminhar também na autoridade, vai caminhar e vai crescer no conhecimento de Deus. E Deus vai nos dar a vitória sobre as potestades. Jesus prometeu que nós pisaríamos serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Então, o Monte Elias representa essa vitória contra as forças do mal. Pensa, essa vitória ela é muito ampla. Não imagine assim que alguma coisa rapidinho você venceu uma batalha, já venceu a guerra. Não, não. Porque é como se você tivesse que vencer na sua vida pessoal perturbações que o inimigo joga em cima de você, nos seus pensamentos, tem a ver com sua história de vida, seus traumas, ele te perturba em cima daquelas áreas que você é mais vulnerável, mais sensível. Você vai caminhando, vai sendo transformado, vai subindo o Monte João, sendo sarado das suas feridas, dos seus traumas, e vai aprendendo a ter vitória contra essas perturbações do inimigo. Digamos que na sua caminhada com Deus, na sua subida nesse Monte Elias, você conseguiu vencer, aspas, 80% das perturbações do inimigo na sua vida pessoal. Mas o inimigo ele tem um tipo de assédio, de conjunto de forças que perturbam a família, que perturbam as pessoas à sua volta. E eles perturbam para atingir você. Então, imagina assim que a guerra espiritual é uma guerra contra as forças do inimigo no nível pessoal, no nível familiar. E você precisa caminhar e crescer. Ah, mas eu tenho que mudar a vida de todo mundo da minha família para eu poder viver bem? Não. Você tem que crescer com Deus, dar o seu melhor para todo mundo à sua volta e viver de bem com Deus, apesar da sua família, às vezes, não ser cristã, ou de pessoas à sua volta que convivem com você não serem cristãos. E você dá o testemunho, semeia a palavra, mas as pessoas escolhem. Então, tem gente que vive uma vida totalmente aflita por conta da sua família e não se aprofunda no relacionamento com Deus.
E, de alguma maneira, ela vive em torno da própria família. É como se a família estivesse num status maior do que Deus na vida dela. O Senhor, Jesus disse assim, olha, aquele que amar mais o pai, a mãe, mulher, filhos, casa, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não deixar casas, terras, pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Então, vencer essa batalha, subir esse monte, significa buscar o reino em primeiro lugar e realmente colocar Deus como nosso valor supremo, com todos os problemas que a gente tem. E na comunhão com Deus, Ele vai nos ensinar e nos ajudar a vencer essas lutas contra os demônios no nível da nossa família. E no Monte Elias, tem uma coisa que é assim, a santidade, a cura interior, o crescimento espiritual, no sentido de mudança, é uma coisa pessoal, você caminha com Deus. Mas, nesse nível de guerra espiritual, de luta, de oração, de guerra contra as forças do mal, tem um nível que você faz sozinho, que você caminha sozinho, mas tem um outro nível que você só vai conseguir na comunhão do corpo. Tem a questão, por exemplo, de oração por sua cidade, uma oração por sua nação, né? Oração por temas que são gerais, que não diz respeito apenas à sua vida pessoal, mas quando você enxerga o reino em temas que transcendem, vão além da sua vida pessoal, essa oração, a guerra, ela aumenta o nível também. E essa oração você só vai vencer completamente tendo comunhão. É aquilo que Jesus falou, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Só a batalha, só 2 ou 3. Numa certa ocasião, a gente estava orando numa coisa assim de guerra, de batalha, de oração pelo Brasil, e Deus deu uma visão para uma irmã que tinha um cajado, mas era um cajado gigantesco, parecia uma sequoia gigante. Sabe aquela árvore, que é uma árvore enorme, precisa 8, 10 pessoas para abraçar a árvore. E o cajado era assim, enorme. E nenhuma pessoa conseguiria levantar aquele cajado sozinho. Então, tinha que fazer um círculo de pessoas abraçando aquele cajado para levantar e bater com aquele cajado na terra. Esse nível, ninguém consegue individualmente, esse nível de batalha. Bater com esse cajado na terra significa trazer a vontade de Deus, trazer os desígnios, os propósitos de Deus e impactar a terra, impactar o reino deste mundo. Com oração, isso a gente só consegue na comunhão, só coletivamente. O Monte Elias representa essa vitória, a vitória neste nível. E eu creio que homens e mulheres de Deus, ao longo desse tempo, da história da igreja, já venceram uma vez e outra esse nível. Mas eu creio que agora, nos últimos dias, dezenas, centenas de grupos de homens e mulheres de Deus alcançarão esse nível aí, e o cajado vai bater na terra com força. O cajado do Senhor, a palavra do Senhor, vai descer sobre a terra com poder. Foi o que aconteceu na vida de Elias. Os milagres que Deus operou, no fundo, eram milagres para mostrar ao povo
que só o Senhor é Deus. Baal era considerado o Deus que dava a provisão das colheitas, das chuvas e várias coisas assim. Então, quando o povo colhia, eles faziam lá os cultos de Baal, como que agradecendo aquele falso Deus. Claro que havia demônios, que eram espíritos malignos por trás daquele culto de Baal, para roubar a glória de Deus, porque é Deus que nos dá a semeadura e a colheita, né? E aí, quando Elias orou por 3 anos e 6 meses, não choveu. Claro que nesses 3 anos e 6 meses, o povo ficou orando a Baal e não deu em nada. Não é? E quando Elias fez o desafio do fogo, de mandar fogo, o sacrifício, no monte, eles ainda estavam na seca. E os profetas de Baal oraram para Baal e não teve fogo. E Elias orou e o Senhor mandou fogo. Então, os milagres vieram no meio desse contexto da guerra espiritual. E o Monte Elias significa isso, que o povo vai caminhar com Deus, vai caminhar em oração, vai vencer. Primeiro, o pré-requisito é o Monte João, é santidade. Sem santidade, se não houver santidade, se a pessoa estiver engolida pelo mundo, né, o mundo jaz no maligno. Quanto mais perto do mundo, mais envolvido com os valores, falsos valores deste mundo, mais longe de Deus a pessoa está. É uma coisa inversamente proporcional. Mais no mundo, menos com Deus. Mais com Deus, menos no mundo. Não significa você sair do mundo, não significa você parar de estudar, de trabalhar, de conviver, de ter contato com a cultura. Não significa você deixar de transitar no meio cultural da internet. Mas a internet é imundície para todo lado. Se você bobear, você fica agarrado. Às vezes não fica agarrado na imundície, fica agarrado em informação, fica agarrado em entretenimento, fica agarrado em distração. Milhões de vídeos engraçados, lindos com criancinha, com cachorrinho. Você fica preso. Não faz mais nada da sua vida, a não ser se divertir, se distrair. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vence o mundo, mais a gente se distancia do pecado do mundo. Isso é pré-requisito para a guerra espiritual. Quanto mais você alcança o Monte João, mais você também vai ter base para alcançar o Monte Elias, que é vencer a batalha contra o mal. É como se para o cristão houvesse essas 3 áreas de dificuldade, de desafio: o pecado, o mundo e o mal. Se você vence o pecado, você vence o mundo. Se você não vence o pecado, você não vence o mundo. Se você vence o pecado e o mundo, você vence o mal. Porque o mal age no mundo e no pecado para prender a gente. Então, é como se o pecado fosse pré-requisito para vencer o mundo, vencer o pecado e o mundo fosse pré-requisito para vencer o mal. Subir o Monte Elias significa vencer nessas 3 áreas. E, obviamente, tem uma batalha sua, pessoal, individual, no relacionamento com Deus, mas você não vai muito longe, mesmo nessa questão da batalha pessoal, se você não tiver comunhão com o corpo de Cristo. Porque é na comunhão da igreja que Jesus está manifesto, revelado de uma forma mais poderosa. Né? E, por exemplo, nessa batalha de guerra espiritual, de oração, de cajado gigante, de impactar, fazer a terra tremer, é só oração quando vós concordarem, 2 ou 3 reunidos em meu nome. É daí para mais. Não tem como vencer sozinho. E essa é uma coisa que eu acho que é muito interessante também no Monte Elias, que é esse
mover de Deus, da unção de Elias. Na verdade, João, Elias e Eliseu era tudo a mesma unção, né? É o mesmo mover de Deus, é o mesmo espírito, é a mesma autoridade que o Senhor vai revelar e manifestar nesses últimos dias. E que o que eu acredito é que haverá muitos homens e mulheres de Deus com essa unção em toda a terra e num nível muito alto de autoridade. Se a gente olhar para trás, muitos dos avivamentos, grandes obras que Deus fez, ele usava uma pessoa destacada, né? Ele preparou um homem, um servo, um vaso, muito tempo, e aquele homem, num dado momento, o mover de Deus desceu sobre a vida dele e sobre o grupo que estava junto, e veio aquele avivamento. Tem um avivamento morável, século XVIII, se não me engano, que este, embora tivesse uma ou outra pessoa destacada, na verdade, ele foi um avivamento que impactou a Europa e os Estados Unidos, e grandes moveres de Deus que aconteceu na Inglaterra, na Europa e também nos Estados Unidos, com a colonização, e os pais, né, aquelas pessoas que colonizaram os Estados Unidos com forte apego à palavra de Deus, os fundamentos da palavra de Deus, vieram desse avivamento morável. Esse povo, esse avivamento aconteceu, eles começaram, por exemplo, tem um dado desse avivamento, foi muito interessante, que eles começaram uma reunião de oração e resolveram, e a reunião foi uma unção, uma presença tão grande de Deus que virou uma vigília. Só que aquela vigília continuou no dia seguinte, gente orando. Teve gente que não foi para casa e ficou orando. E vieram outras pessoas, porque eles moravam numa região que estava todo mundo convertido buscando a Deus. E o fato é que os morávios, esse povo, orou continuamente, dia e noite, sem parar, durante 100 anos. Já pensou o que é isso? Orar continuamente, sem parar, durante uma semana, 10 dias, um mês, um ano, 100 anos. E esse povo orou. Claro, o mover de Deus desceu sobre a Europa de uma forma. Então, não foi a obra de uma pessoa, foi a obra de um grupo de pessoas que alcançou vitória, que guerreou em oração, que bateu esse cajado gigante, que concordou na terra, que veio trazer o choque do reino contra o mundo, contra o pecado, contra e muitos avivamentos que surgiram no século XVIII, XIX, XX tiveram a influência desse avivamento do horário. O que eu creio é que nos séculos XVIII, XIX, XX, muitos avivamentos tiveram um homem destacado, uma pessoa que Deus levantou. Mas eu creio que quando subir esses 3 montes, esse povo vai subir, que já está subindo, não vai ter uma pessoa destacada. Vão ser dezenas, centenas e milhares de pessoas no mesmo nível de unção, como foi nos moráveis. E o inimigo vai ficar perturbadinho, porque quando tem uma pessoa destacada, o diabo vai tentando armar uma situação contra aquela pessoa, seja por vaidade, ou pecado, ou por isso, ou por aquilo, ou atacar a família, até que, nos avivamentos, até que um dado momento, aquela pessoa cansou, aquela pessoa se desgastou. Às vezes, se excedeu nos trabalhos do Senhor e foi se desgastando mesmo. Mas nessa dos últimos dias não vai ter isso, não. Vai ser o corpo de Cristo.
a estatura de varão pleno. A igreja com maturidade, dezenas, centenas, milhares, milhões de Elias, Eliseus e João, homens e mulheres do Senhor, numa unção poderosa. O inimigo vai ser derrotado na terra por Cristo, por meio da igreja, por meio do seu corpo. A igreja vai fincar a bandeira de Cristo em todas as frentes da vida cultural, da civilização. Os reinos deste mundo serão tomados para Cristo. Então, esse Monte Elias é aprender a vencer essa batalha da guerra contra o mal e trazer o poder de Deus, autoridade, milagres, dons espirituais nessa guerra e aprender a vencer perseverando. Lembrando que essa divisão de João, Elias, Eliseu é só uma divisão para a gente entender, destacar didaticamente. Tudo isso está numa conexão só. Não existe esses três, na verdade. É um monte só, é uma conquista só. Então, no caso de Elias, ele teve quando ele fez aquela caminhada, cansado, dormiu, diz lá no verso 4, ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. No meio da caminhada, subir esse monte, a gente tem momentos que a gente se abate muito, que a gente cansa. Tem uma expressão em inglês, weariness of hope, cansaço da esperança. Muito interessante essa expressão. Elias estava ali com cansaço da esperança. A esperança dele tinha desgastado, cansado. Estava abatido e sem esperança. E dormiu, né? Às vezes o nosso sono é uma maneira de descansar, outras vezes é uma maneira de fugir. E tem vezes que o sono é uma perturbação espiritual. O cara entra na igreja e não consegue ouvir uma pregação. Chega na hora da pregação, ele dorme. É um tipo de opressão. Então, no caso ali de Elias, não era opressão, era cansaço físico e também fuga. Ele não aguentava mais, ele estava naquela pressão. E aí o anjo do Senhor tocou nele e falou, levanta, Elias, come e bebe. E o Senhor proveu para ele aquele pão e aquela água. E ele comeu, e ele bebeu, e ele deitou e dormiu novamente. Você pode estar assim nesse cansaço, nesse desgaste. Você está subindo um monte, você está batalhando para ter uma comunhão diferenciada com Deus. Mas lá para as tantas você não aguenta mais. Você pede para sair, você pede para morrer. Né? Mas o Senhor, ele é misericordioso, ele vê a sua dor, ele sabe. E ele tem um pão para você. Ele tem água para você. O anjo do Senhor vai tocar em você para renovar as suas forças. E na segunda vez o anjo tocou, Elias acordou e o anjo disse, levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. Então, na força daquele pão, daquela água, Elias caminhou 40 dias e 40 noites.
e chegou até o monte de Deus, o Monte Horebe. Então, nós temos um caminho longo para percorrer subindo esses 3 montes: João, Elias e Eliseu. E nós precisamos desse pão, dessa água, que é Cristo, na verdade, mas dessa comunhão. Nós precisamos, no meio dessa subida, dessa jornada, quando a gente cansar, não desistir. Descansar, dormir, mas ainda abrir nosso coração, nossa mente para o Senhor, porque Ele tem um pão. Hoje o Senhor está ministrando um pão para você. Hoje o Senhor te dá uma água viva para encorajar você e você prosseguir na caminhada, não se retirar para trás. O Senhor quer isso de nós. É preço, é dureza, o caminho é estreito. O sofrimento faz parte da vida cristã. A gente não deve buscar o sofrimento, mas deve buscar o Senhor em primeiro lugar, e Ele é todo-poderoso para transformar as pedras em pérolas, transformar nosso sofrimento em crescimento, em joias do colar da noiva. Então, o Senhor te dá um pão para você prosseguir. E isso é aprender a subir o Monte Elias. É caminhar no deserto, às vezes caminhar sozinho. É cansar, é se abater e quase desistir. E o Senhor vai lhe dar. Na hora daquele limite do limite, Ele lhe dá o pão e a água. E às vezes o Senhor acorda a gente para orar. Às vezes o anjo do Senhor toca você no meio da madrugada para você despertar e orar e buscar. E Elias, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites e chegou ao Monte Horebe e se abrigou numa caverna. No dia seguinte, Deus perguntou para ele: "Que fazes aqui, Elias?" E ele disse: "Eu estou aqui fugido." Ele estava fugindo, né, para preservar a vida dele, porque mataram os teus profetas, o povo se afastou do Senhor, derrubou os teus altares. E Deus falou para ele: "Elias, sai da caverna. Sai da toca, meu filho. Sai do seu fechamento. Vem para fora." E nessa que Elias ia sair, veio um vento da parte do Senhor. Um vento tão forte que derrubava as pedras. Mas a presença de Deus não estava naquele vento. Em seguida veio um terremoto, estremeceu o Monte Horebe, estremeceu a terra. Deus também não estava no terremoto. Após o terremoto veio um fogo tremendo. O Senhor também não estava no fogo. A seguir veio uma voz suave, como uma brisa, um sussurro. E Elias cobriu o seu rosto com a sua capa e saiu. E Deus lhe perguntou novamente: "Por que estás aqui, Elias?" Ele disse: "Eu estou fugindo. Mataram os profetas do Senhor, derrubaram os teus altares, só sobrou eu." E Deus fala com Elias naquele monte. Deus se revela para Elias. Veja, subir o Monte Elias, a gente está saindo do mundo, a gente está lutando contra as forças do mal, a gente está buscando o poder de Deus, a gente está buscando a manifestação dos dons, do fogo do Espírito. Nós queremos que os terremotos do Senhor venham sobre a terra, o cajado gigante bata, estremeça a terra. Nós queremos as intervenções de Deus.
Mas naquela voz suave, Deus revelou para Elias o coração dele, o caráter dele. A última instância do Monte Elias é a gente adorar e descobrir o coração de Deus. Por isso, Deus não estava no vento, no terremoto, nem no fogo, mas na voz suave. Porque é a pessoalidade, é a intimidade, é a presença de Deus que você vai aprender a adorar acima de tudo e de todos. Então, nessa busca do Monte Elias, a gente quer poder, sim, quer dons, sim. Mas, nesse aprendizado padrão João, né? Santidade, cura de Deus, vitória sobre os valores do mundo, a gente, nesse nível, Elias, a gente não vai se iludir com o poder, não vai se iludir com as intervenções, até mesmo com os milagres, porque os homens se iludem. Deus não opera milagres por causa da nossa limitação de fé, né? A caminhada do padrão Elias também significa crescer na fé, crer no poder de Deus. Mas, muitas vezes, a gente não sustenta, não aguenta o mover de Deus. Porque a gente cai na vanglória, a gente se distrai, a gente se perde no próprio mover. E o mover de Deus se torna a finalidade, não a pessoa de Deus. Então, esta geração vai aprender a mover na unção, na autoridade, no fogo, nos dons, nos milagres, mas vai aprender o nível Monte Horebe. Na vida de Elias, Horebe é mais importante do que Carmelo. Monte Carmelo foi onde ele teve aquela batalha com os profetas de Baal e venceu em nome do Senhor. Horebe é mais importante, porque ali ele teve esse encontro de pessoalidade, de intimidade com Deus. Ele já estava desistindo de tudo. Ali foi o nível final de adoração e centralidade de Deus na vida de Elias. E Elias foi o homem que não morreu. Elias foi o servo de Deus que foi arrebatado. Então, Monte João, Elias, Eliseu significa essa geração que vai ser preparada para subir. E esse é o ponto alto de Horebe, a voz suave e mansa do Senhor. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Amém, aleluia.